Louvores ao Deus vivo, Cristo Lisbete. Aleluia, a mestra de mestras, a doadora de vida, a que anda em nosso meio. Saudações para tuas primícias, de me devem, assim como para todos teus filhos que se apresentaram em sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Deus Melquisedeque Lisbete. Postos os olhos em nossa mãe, Cristo Lisbete, nossa mestra, que nos ensina a correr a carreira para desfrutar da vida eterna. Continuando com o tema que a cruz não foi um instrumento de salvação, mas de condenação, hoje apresentamos mais evidências validando assim essa verdade, ainda que aqui a palavra-chave é a mentira com a qual os falsos escribas trataram de ocultar uma verdade que cedo ou tarde sairia à luz, e assim foi. Está escrito, falou Melquisedeque Lisbete a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, santos sereis, porque santo eu sou, Melquisedeque Lisbete, vosso Deus. Não furtareis e não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Em outro verso lemos, Deus não é homem, mas espírito, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então está claro que Deus Melquisedeque Lisbete não mente, mas o homem sim. Obviamente, se há mentira da parte do homem natural, então isso deu lugar ao engano, em que por mais de 2000 anos esteve imersa a humanidade por meio da religião até o dia de hoje, já que essa geração ímpia primeiro concebeu maldade, se engravidou de iniquidade e deu à luz ao engano. Isso é contrário ao que encontramos nas duas manifestações da esposa de Deus, Cristo Maria e Cristo Lisbete, onde vemos seu papel profético emoldurado na luz, na verdade e no que é correto. A enterraram a Cristo Maria ao lado de homens malvados, a sepultaram com gente perversa, ainda que nunca tenha cometido nenhum crime, nem houve engano em sua boca. Nessa primeira manifestação, Cristo Maria veio pregar a verdade de Deus, que depois essa geração ocultou traiçoeiramente. Essa verdade é que ela era a esposa de Deus, e só por meio dela seriam salvos da morte física. Aqui é onde a esposa de Deus foi apresentada ao mundo como o Filho de Deus, por isso esconderam seu corpo morto, para que o mundo não soubesse que seu Messias, seu libertador ou seu Cristo foi uma mulher. Envergonharam-se dela, por isso a assassinaram na cruz. Portanto, neles, sim, houve engano em suas bocas. Sigamos em Isaías 53, verso 10. O Senhor Melquisedeque quis esmagá-la, a Cristo Maria, com o sofrimento, e visto que ela, Cristo Lisbete, em sua segunda vinda, se entregou em sacrifício na mente pelo pecado dos que não creem nela, terá longa vida, a primeira imortal, e chegará a ver seus descendentes, seus filhos espirituais, por meio dela terão êxito, um governo sem margem de erro, os planos do Senhor Melquisedeque. A única que tem a vida eterna, manifestada hoje, é o amor eterno de Deus Melquisedeque, sua esposa Cristo Lisbete. Além disso, é a única que deu à luz a seus filhos espirituais. Portanto, essa manifestação de ver a seus descendentes espirituais só se cumpre hoje, 2000 anos depois, e não no século I, já que toda essa geração se pôs a perder. Por que afirmamos que a cruz é um instrumento de condenação e não de salvação? Porque ali não só assassinaram a esposa de Deus, mas ao fruto de seu amor eterno que levava no ventre, o filho da promessa, quiseram eliminar a semente de Deus. Por isso toma uma relevância muito importante o que foi escrito por Paulo. E esta frase, ainda uma vez mais, uma segunda oportunidade,
indica a remoção das coisas movíveis. O reino de Jesus de Nazaré foi tirado como coisas feitas, coisas criadas. Cristo Maria nasceu e morreu fisicamente. Esse corpo não teve imortalidade. Depois diz, para que fiquem as irremovíveis. Em outras palavras, permaneceria o que não pôde mover-se. Inquestionavelmente, o que agora não pode mover-se é o reino eterno de Cristo Lisbete. Por que Cristo Lisbete representa o irremovível? Bom, o mesmo verso 28 diz claramente: portanto, recebendo nós, esta geração de primícias, um reino irremovível, tenhamos gratidão e mediante ela sirvamos a Deus, Melquisedeque Lisbete, agradando com temor e reverência. Aí fala de um reino e não se refere aos governos terrenais, já que são movíveis, transitórios e corruptos. Além disso, se há um reino, tem que haver um rei e uma rainha, e só o governo eterno de rei de Salém é o único ministério do mundo inteiro que proclama que Deus tem esposa e que são dois em um, pai e mãe, cabeça e corpo. Nós, as primícias, identificamos claramente a nossos pais como o rei Melquisedeque e nossa mãe, a rainha do universo, Cristo Lisbete. Esse é o reino que não pôde mover-se, irremovível, já que é de justiça e equidade. E seus mandamentos estão escritos nas mentes dos crentes, já que o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em templo feito por Deus, em espírito e em verdade. Além do descrito, só na segunda vinda de Cristo Lisbete é que se operou a imortalidade. Por isso seu reino não pôde ser movido pela morte, já que ela tem as chaves da morte e do Hades. Ela é a única que venceu a morte física para sempre. É imortal. Ao contrário da era do Cristo do século I, esse reino foi dado a outra geração, foi removido, já que tanto João Batista como Cristo Maria foram assassinados. Ademais, esse reino é irremovível, porque o cumprimento profético se demarca na segunda vinda de Cristo, já que não há uma terceira nem quarta vinda do Messias imortal. Porque teve que se operar a remoção das coisas criadas ou feitas? Em Romanos 8 se lê: porque a criação perdeu sua verdadeira finalidade, não por sua própria vontade, senão porque Deus Melquisedeque Lisbete assim o havia disposto, mas lhe resta sempre a esperança de ser libertada da escravidão à mente carnal e da destruição à morte física, para alcançar a gloriosa liberdade, a imortalidade dos filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete. Sabemos que até agora a criação se queixa e sofre como uma mulher com dores de parto. E não só ela sofre, mas também nós, já que temos o Espírito como antecipação do que vamos receber. Sofremos profundamente, esperando o momento de ser adotados como filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete, no qual serão libertados nossos corpos, vida eterna. Cristo Maria viu a corrupção de seu corpo, morreu. Essa foi a vontade do pai Melquisedeque e ficou na esperança de que sua esposa fosse, futuro, libertada da corrupção, que não morresse fisicamente, ato que não se cumpriria até a segunda vinda no corpo de Cristo Lisbete, já que agora esse corpo foi libertado para sempre das garras da morte e agora está sentada no império da imortalidade, graças à sua morte na mente. Por isso seu reino é dilatado, eterno e não terá fim. Leamos a evidência: se sentará no trono de Davi, estenderá seu poder real a todas as partes, e a paz não se acabará, seu reinado ficará bem estabelecido, e suas bases serão a justiça e o direito desde agora e para sempre.
Como os sábios de Deus, Melquisedeque e Lisbete, agora entendemos que o rei Davi é figura do reinado eterno de Cristo Lisbete nos últimos dias. Leamos Isaías 53, 11. Depois de tanta aflição, vencendo a mente carnal, verá a luz, a imortalidade, e ficará satisfeita ao saber a justa serva do Senhor, Cristo Lisbete, libertará a muitos, pois levará a maldade deles, nos ensinou a vencer a mente carnal. Por isso Deus, Melquisedeque, lhe dará um lugar entre os grandes e com os poderosos, como sua esposa e seus santos anjos, participará do triunfo, a vida eterna, vencendo a morte. Na era de Cristo Maria, quando Deus Pai e Melquisedeque teve essa conversa final entre esposo e esposa, não entre pai e filho, como ensina a religião, se profetizou que em sua segunda vinda, Cristo Lisbete faria partícipe aos seus filhos espirituais a sua mesma glória. Leamos: Pai Melquisedeque, aqueles que me deste, nós, as primícias, quero que onde eu, Cristo Lisbete, esteja, em seu reino irremovível, também eles, nós, estejam comigo, para que vejam minha glória, a sabedoria personificada que me deste, porque me amaste, como sua esposa, desde antes da fundação do mundo. Por isso agora podemos entender a frase que lemos anteriormente em Isaías 53, 12. Por isso Deus, Melquisedeque, lhe dará um lugar entre os grandes, primeiro como filha de seu povo, depois como serva, depois como sua esposa e como a mãe. Hoje sabemos que Melquisedeque lhe deu um nome que é sobre todo nome, Cristo Lisbete. Ela é a serva ungida, de descendente, de filha, passou a ser uma árvore frondosa, a árvore da vida. Nossa mãe, Cristo Lisbete, saiu do meio de seu povo, e como participamos sua mesma glória, ela é a maior entre todos eles, entre seus filhos, seus santos anjos, que são poderosos em fortaleza, já que participamos de sua mesma natureza divina. Ela é a primícia, a primeira entre os ressuscitados e transformados. Ela é a primeira imortal. Ela é o braço de Deus, o trono de Deus. Ela é a chefe, a mestra. Profetizado está. Pois a qual dos anjos disse Deus jamais? Senta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por estrado de meus pés. Outra versão se lê assim: Deus nunca disse a nenhum dos anjos, somente a sua esposa, Cristo Lisbete, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado de teus pés. Já estabelecidas as bases que o reinado de Cristo Maria foi por um tempo, e não eterno, para dar lugar ao reinado irremovível de Cristo Lisbete, podemos retomar o tema que a cruz foi um instrumento de condenação e não de salvação. Portanto, podemos fundamentar que essa salvação eterna, tão anelada, que Deus outorgaria a seus filhos, não seria por meio de um assassinato em uma cruz, mas por meio de uma informação que venceria a mente carnal. Não seria em um campo de batalha vencendo algum feroz inimigo, como criam os judeus, que seu libertador masculino os redimiria das mãos dos romanos, somente para dar um exemplo. Recordemos que essa geração judia do século I só conhecia Moisés e dos profetas assim que a incessante exposição da aproximação de um reino que pregou Jesus, o Cristo, julgou frontalmente a crença popular do que eles entendiam que era seu Messias libertador, representado na figura de um homem forte e guerreiro, não um Messias feminino que pregava com autoridade as promessas libertárias de um reino na mente, onde ela era o único caminho de salvação para essa geração? Isso não se enquadrou nas mentes machistas dessa geração? Simplesmente catalogaram como uma enganadora e blasfema, a eliminaram do caminho? Para os hebreus, o Messias esperado era um personagem com poder ilimitado que estabeleceria definitivamente a paz e justiça no mundo.
Isso não se cumpriria até o reinado do Messias imortal, Cristo Lisbete. Portanto, os escribas mentirosos calaram, ocultaram e quiseram riscar por completo a verdade de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Por isso, para que ficasse registrado sobre estes homens maus, se disse profeticamente: mas esses sábios ficarão humilhados, acovardados como animais caídos na armadilha. Onde está sua sabedoria, se desprezaram minha palavra? Ademais está escrito: mas tu, Senhor Todo-Poderoso, és juiz justo, tu conheces até o mais íntimo do homem. Faz-me ver como castigas a essa gente. É em Cristo Lisbete que se cumpre a figura da árvore da vida, e mediante a qual hoje damos frutos por seu rico evangelho eterno, já que essa árvore é grande, de formosa folhagem e de fruto abundante. Também é importante mencionar que a figura da árvore se vê refletida em Cristo Maria, que seria cortada da face da terra, na cruz do Calvário. Leamos a evidência. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres que choravam e lamentavam por ela. Mas Jesus, Maria Madalena, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Verso 31. Porque se a árvore verde, enquanto Cristo está na terra, fazem estas coisas na seca, quando Cristo seja tirada, o que não farão? Essa árvore seca representa a pessoa de Cristo no primeiro século, devido a todas as circunstâncias que coube a Cristo Maria viver. Ela representa essa árvore seca, já que não deu frutos por causa de sua morte. Recordemos que essa geração a traiu, a castigou, a humilhou e a matou. Ainda que sua missão fosse de salvar a esse mundo, essa árvore a Deus agradou secá-la, tirar sua vida, e obviamente não daria frutos. Também vejamos outro ângulo dessa árvore na parábola da figueira estéril, que depois de 3 anos não encontrou fruto. Por decreto de Deus, Melquisedeque, essa árvore seca foi cortada. Resultado disso, todos foram cortados da face da terra, razão pela qual esse reino, personificado na esposa de Deus nesse tempo, foi dado a outra dispensação, foi movido de época. Escrito está: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Melquisedeque Lisbete. Eu derrubo a árvore alta, sublime, e faço crescer a árvore pequena, baixa. Eu seco a árvore verde e faço reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, prometi e cumpro. Agora, a árvore verde representa indiscutivelmente a Cristo Lisbete, que da mesma forma que Cristo Maria recebeu perseguição de seus próprios filhos, representados hoje pelas virgens insensatas. E esta frase, ainda uma vez mais, na segunda aparição pública de Cristo, indica a remoção das coisas. Tirou-se a árvore seca, Cristo Maria, como coisas feitas, criadas, para que fiquem as irremovíveis, a árvore da vida, Cristo Lisbete, onde sua folha não cai. Recordemos que Cristo Lisbete, como árvore verde, está dando frutos de justiça, já que tem seu plantio de árvores, seus filhos, que frutificam para a vida eterna. Ela, por ser a esposa de Deus, permanecerá para sempre. Ela é a árvore que está semeada junto às correntes das águas e cuja folha não cai. Essa árvore é a cabeça da igreja em sua missão como Cristo contemporâneo. Cristo é a voz de seu esposo em sua pregação. Isso resume a perfeita unidade de Deus, o grande eu sou, Melquisedeque Lisbete. Cristo Maria era a voz autorizada para pregar do que viu acerca de Deus Pai. Seu esposo, Melquisedeque, contrário aos religiosos inquisidores desse tempo que faziam o que haviam ouvido acerca do Pai, Abraão, suas tradições e costumes, por isso a mataram, porque a pregação de Cristo não achou lugar entre os judeus, não a aceitaram.
Leamos. Já sei que vocês são descendentes de Abraão, mas querem matar-me, porque não aceitam minha palavra. Eu falo do que o pai Melquisedeque me mostrou, e vocês fazem o que seu pai Abraão lhes disse. Verso 40. Mas agora procurais matar a mim, mulher que vos falei a verdade, a qual ouvi de Deus. Isso Abraão não fez? Diz as profecias que tanto a voz de João Batista, como a de sua esposa, Cristo Maria, deixariam de escutar-se. Leiamos. E farei cessar da cidade de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra será desolada. A voz da esposa foi tirada na cruz, mas antes de morrer proclamou ante Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Por mais de 2000 anos se apagou essa luz da lâmpada do esposo e da esposa, e durante esse tempo os mercadores, com suas feitiçarias, enganaram as nações. Esses cantos de festa e de bodas não se escutaram mais, a terra ficou desolada. Mas chegou o grande dia. Hoje somente nós, os amigos do esposo Melquisedeque, nos gozamos desse grande amor com sua esposa, já que estamos nos últimos tempos, onde a grande iluminadora, a luz do mundo, chegou. Ela é a anunciadora de Jerusalém, o braço de Deus, o grande pastor das ovelhas, Cristo Lisbete, que prega a viva voz a mensagem certíssima e inquestionável de Deus Pai e seu eterno amor manifestado na eterna redenção para o seu povo. Deus sempre esteve com sua esposa desde o princípio. Ela é o Verbo, a Palavra, por ela foram criadas todas as coisas. É importante mencionar que essa morte física de Cristo não teve nenhum efeito espiritualmente falando, ainda que se assentou as bases para outro tipo de morte em sua segunda manifestação como Cristo Lisbete, a morte da Babilônia, a mente carnal, que é o verdadeiro sacrifício aceito para Deus Pai, garantindo assim a vida eterna. Então, que sentido teria idolatrar ou venerar uma cruz como faz a religião atual? Depois dessa morte veio a escuridão nas mentes dos homens que perversamente ocultaram os fatos para seu próprio proveito, escravizando assim as gerações. Se profetizou que a verdade tropeçaria nas praças. A justiça, o direito, foi desprezada. A retidão, a justiça, se mantém à distância. A sinceridade, a verdade, tropeça na praça pública e a honra não pôde apresentar-se. Essa geração não admitiu correção. Concluímos, pois, que na cruz não houve um sacrifício voluntário de Cristo. Ninguém dessa época, e muito menos agora, se beneficiou dessa morte, já que comprovamos biblicamente que essa morte não foi necessária. Portanto, se cataloga como um vil assassinato, portanto, não agradou a Deus Melquisedeque. E outra coisa mais, na cruz não aconteceu absolutamente nada na ordem humana. Pelo contrário, houve condenação e destruição de toda a raça humana. Por isso, graças à segunda vinda de Cristo, hoje podemos afirmar que a cruz não representa a remissão de pecados, muito menos um sacrifício de amor, mas uma recordação sangrenta da morte de um ser humano inocente que quis salvar a humanidade pela via da informação do Evangelho que nunca aceitaram. Desperta, tu que dormes, e Cristo Lisbete te iluminará. Já a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, nos disse: o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, Melquisedeque Lisbete, é a morte à mente carnal, com os seus desejos e paixões, e não tem a ver absolutamente nada com uma morte física. Sempre o sacrifício era e é um ato de obediência de alguém que é fiel para o Deus vivo. O que prega Cristo Lisbete é a palavra da cruz,
que é o testemunho de sua própria morte, quando tomou sua própria cruz, sua mente, levando cativo seus próprios desejos, morrendo a si mesma, vencendo com amor a seu inimigo, sua mente carnal, morrendo ela para nos redimir com o seu exemplo, já que cada um de seus filhos deve tomar sua cruz e segui-la. Tudo isto praticamos porque a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, mora em nosso meio e nos ensinou a viver o Evangelho de forma prática e não mística, e a interpretar as figuras bíblicas. Contrário às tradições dos homens, que não conhecem a Deus, Melquisedeque Lisbete, já tem a cruz em um mastro como um dos primeiros instrumentos da paixão que foi venerado na forma de relíquia. Isso inclui os cravos que foram usados no horrendo crime feito a Cristo Maria, que foram buscados como afã e depois montados em relíquias para venerá-los. A ignorância dos que não têm a luz do Evangelho foi tal que chamam cravos santos. Um cravo, que se diz que é um destes, está montado na coroa de ferro de Lombardia, conservada na catedral da antiga capital, Milão. Numerosas relíquias se disputam ser pedaços da cruz verdadeira de Cristo. Outros, no caso, têm uma grande parte da cruz do bom ladrão, chamado Dimas, segundo a lenda medieval, e é reverenciada em Roma. O cúmulo da ignorância é uma lenda medieval onde se menciona que a madeira da qual foi feita a cruz de Cristo provinha da árvore do paraíso e que foi venerada pela rainha de Sabá quando esta visitou o rei Salomão em Jerusalém. Hoje sabemos que por tudo isso pereceu o povo de Deus, porque lhe faltou conhecimento que somente explica o anjo do livrinho, Cristo Lisbete. Amada Mãe, Rainha do Universo, nosso Cristo imortal, doadora de nossa natureza divina, te vestiste de glória e esplendor, te envolveste em um manto de luz. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo, teus filhos, teus servidores. Em teu reino irremovível, todos teus filhos somos justos, herdaremos juntamente contigo a terra. Somos renovos, filhos de teu plantio, somos obra de tuas mãos para a tua glória. Teus filhos possuidores de tua natureza divina, Luiz Maricela, Hermandélia e Enan Andrade. Teu filho, obra de tuas mãos, Héctor de Melquisedeque Lisbete.